Olá, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de História da Filosofia Antiga. Nós, a partir de agora, vamos ter aulas por meio desta plataforma virtual, tendo em vista a posição da mantenedora diante do avanço, do alastramento do Covid-19. Então, diante disso, a nossa instituição, por meio da sua mantenedora, se manifestou decidindo pela suspensão das aulas físicas aqui, presenciais, vamos falar assim, e a instanciação dos conteúdos, então, pelos meios digitais, assim como as regulamentações dos governos federal e estadual preconizam em situações dessa natureza. Então, para essa aula, na verdade, eu vou oferecer para vocês uma orientação apenas de estudo, uma orientação do texto. Por quê? Porque a semana que vem nós vamos, então, realizar a nossa prova bimestral. No momento oportuno, vocês receberão orientações acerca desta prova bimestral. Inicialmente, ela estava agendada para acontecer presencialmente. Diante da decisão da mantenedora, ela então acontecerá de modo virtual. O coordenador irá dar para vocês maiores instruções a respeito de como vai ser organizada essa prova, então, bimestral. Então, para hoje, nós vamos sugerir como leitura um texto do filósofo Francis Wolff acerca de Sócrates. E ele é intitulado O Sorriso da Razão. Como vocês podem verificar aí na tela, nós temos Sócrates, o Sorriso da Razão. E eu gostaria de fazer aqui um breve comentário a respeito dessa obra e da importância de estudar essa obra, porque ela vai servir como base para outras obras também que nós vamos estar abordando aqui logo depois de terminar a prova bimestral. Nós vimos até agora alguns filósofos naturalistas. Os dois últimos que nós vimos em sala de aula foram Heráclito e Parmênides. Então, o interesse desses filósofos era justamente de estudar a natureza, de procurar physis, aquilo que era o elemento último, constitutivo de todas as coisas. Agora, com Sócrates, nós vamos perceber que ele se volta para a reflexão acerca da essência do homem. Em outras palavras, Sócrates procura compreender o que constitui a natureza humana, que a torna tão diferente de todos os outros seres animados e inanimados que povoam o mundo. E aí nós vamos verificar que essa essência da natureza humana se chama alma. A partir da compreensão da alma, Sócrates então propõe uma reflexão a respeito de como bem conduzir a vida. Em outras palavras, Sócrates propõe uma reflexão a respeito da vida ética. E é exatamente sobre isso que nós vamos estudar no decorrer destas semanas, por aqui, por meio digital. Então, para que a gente possa melhor compreender o contexto, levando em consideração que Sócrates não deixou, ele mesmo não escreveu nada
tudo que a gente sabe de Sócrates, a gente sabe por fontes dos seus discípulos e daqueles que não foram diretamente seus discípulos, mas que de alguma maneira tiveram contato com todo o material produzido até então. De maneira especial, nós temos como discípulo de Sócrates, proximamente, Xenofonte e Platão, e temos então a fonte que é Aristóteles, que vai então assim concatenar os textos que até então foram produzidos pelo Xenofonte e pelo Platão, que são vários diálogos, né? O Xenofonte, a grande obra, os memoráveis. Então, o Aristóteles ele vai concatenar tudo isso. Então, o objetivo, ao estudar Sócrates aqui, o nosso recorte de estudo, é compreender como é que Sócrates propõe essa vida virtuosa, essa vida ética, e quais as consequências de pensar a constituição de um sujeito ético, numa ética da interioridade, numa ética da valorização da alma, em detrimento da ética homérica, da valorização da força, da valorização do destemor perante a morte, perante a guerra. Então, é esse movimento que nós vamos tentar apresentar a partir de agora. É claro que para que a gente possa compreender tudo isso, é preciso que a gente entenda também que Sócrates foi o grande criador daquilo que nós conhecemos como o método indutivo de fazer ciência. Esse método, não só compreendido em si mesmo, mas compreendido a partir da sua aplicabilidade. Ou, em outras palavras, eu estou querendo dizer que o que nós vamos estudar é exatamente como é que o método indutivo, que inclusive alguns historiadores chamam até o Sócrates de racionalista, né? Guardadas as devidas vênias do termo, que é um termo do século XVII, mas essa valorização, esse racionalismo socrático, ele deve ser entendido no sentido da valorização desta razão humana que agora se coloca assim na condição de dominar os afetos, na condição de dominar os instintos animalescos do ser humano. Então, essa ciência indutiva inaugurada pelo Sócrates, inclusive partindo do princípio de que o que vale na vida é uma vida refletida, o que vale na vida é a condição do homem de se colocar sempre numa escuta apurada, profunda de si mesmo e do daimon que habita o homem. Então é nessa perspectiva que nós vamos entender a maiêutica. A maiêutica como sendo um método no qual Sócrates ele vai no íntimo das consciências, dialoga com essas consciências, faz com que o seu interlocutor perceba as incoerências do discurso e da constituição da realidade, da representação da realidade, e faz um percurso com ele de retirada da verdade. É um processo de depuração dos conceitos e das visões de mundo, que termina assim no parto das ideias. A mãe dele era parteira, então, portanto, Sócrates fala: eu também exerço a profissão
de parteiro das almas, né? De parteiro das ideias. Então, é isso que nós vamos, então, compreender no decorrer dessas semanas. E, por final, nós vamos tentar compreender esse acontecimento que marcou profundamente o mundo grego, que foi a morte de Sócrates, que teve consequências profundas na imagem e na constituição de mundo de Platão, que fez com que Platão desacreditasse completamente da política e, pior do que isso, desacreditasse de uma ação prática oriunda do filósofo sobre a cidade. Então há aí um abandono, vamos falar assim, da ação prática do filósofo na cidade devido a uma desilusão. Na Carta Sétima de Platão, nós vamos ler alguns trechos da Carta Sétima de Platão, aonde ele deixa claro que, de fato, cabe ao filósofo agora afastar-se da cidade e pensar uma nova cidade, pensar uma nova realidade, porque essa, tal como nós a vemos constituída, que é a realidade da democracia grega, ela já perdeu o seu valor e o seu significado. A morte de Sócrates é um golpe duro, tanto nos alcances da filosofia, como nos alcances também da política. Então, nós vamos terminar o nosso assunto sobre Sócrates, tentando responder uma pergunta muito importante. Qual a importância que a morte de Sócrates traz para a filosofia, o legado filosófico, principalmente de Platão e depois de Aristóteles. Tá? Então, para que a gente possa começar esse caminho de talvez uns 3 encontros, um pouco mais, mas talvez uns 3 encontros, vocês precisam se ambientar. Né? Quem foi essa figura? Então, eu vou pedir para que vocês leiam esse texto do Francis Wolff, O Sorriso da Razão de Sócrates, o capítulo 1 e o capítulo 2 apenas. No capítulo 1, o Francis Wolff, ele faz ele caracteriza essa figura enigmática que ele chama, que é Sócrates. Alguém baixinho, feio, mas voltado para as coisas belas. Alguém que pede para que as pessoas fiquem assim, voltadas para os bens espirituais, mas que também gosta do vinho. Então, o Francis Wolff vai dizer para nós no primeiro capítulo que, na verdade, Sócrates é uma contradição viva. E é essa contradição viva que torna o pensamento de Sócrates tão encantador, que torna o pensamento de Sócrates algo muito peculiar dentro da história, um momento muito especial da Grécia, que é por volta do século V. No segundo capítulo, nós vamos ver que o Wolff apresenta Sócrates como o ateniense, como aquele que pertence à cidade. E qual é o compromisso que Sócrates tem para com a polis? A ideia dos seus acusadores, Meleto e Ânito, são 2 sofistas, que nós vamos ver isso com calma, né, de que ele despreza as leis da cidade, de que ele não tem amor pela polis, portanto não é um patriota.
é desfeita à medida em que alguns elementos históricos são apresentados e que depõem a favor de Sócrates como sendo alguém que respeita a lei e que respeita até o fim. Então são esses dois capítulos apenas, o capítulo 1, o Enigma, e o capítulo 2, o Ateniense, que eu gostaria que vocês lessem e que vocês elaborassem um pequeno fichamento dos principais pontos desses dois capítulos. E que, claro, pode ser entregue depois da prova da semana que vem. Então, a leitura é feita agora para essa semana, ou seja, é uma leitura gostosa, uma leitura fácil, não é uma leitura assim truncada, é uma leitura que vai colocar vocês, introduzir vocês no problema socrático, que é isso que é o importante, para que a gente possa, então, depois na próxima semana, depois da prova, a gente falar, então, sobre a missão de Sócrates e a questão do universal, que aí a gente entra dentro da maiêutica, entra dentro do processo da própria filosofia de Sócrates, né? O que foi a filosofia de Sócrates, quais as características da filosofia de Sócrates, como que se dá o processo maiêutico e, por final, o capítulo 5, que fala da morte. Então, é assim, esse texto não é o único texto que nós vamos estar utilizando, mas é um texto que direciona você para que você possa compreender esse caminho que nós estamos fazendo. É claro que eu vou trazer na sala outros textos, outros recursos, como a própria apologia de Sócrates, né? A fonte tanto do Xenofonte quanto a fonte de Platão. Então as coisas vão se completando, mas eu gostaria que esse fosse um ponto de partida para a nossa compreensão a respeito do pensamento de Sócrates. Então eu desejo para vocês uma boa semana de estudos, que nós tenhamos muito cuidado em relação a essa calamidade sanitária que nós estamos vivendo no momento, que nós possamos, assim, cumprir todos os cuidados de higiene necessários para que nós possamos, o mais rápido possível, assim, vencermos essa pandemia e podermos, assim, voltar às nossas atividades normalmente. Eu desejo para vocês uma boa semana e que vocês possam ser cada vez mais abençoados por Deus. Um grande abraço a todos. Até a próxima.